essa questão da gente falar sobre a grande família até traz para a gente uma lembrança de uma família, de uma série da televisão que era A Grande Família. Quem lembra dessa série da televisão, da Grande Família, né? É uma família muito unida, muito oriçada, mas que acaba pedindo perdão, né? Então essa é a grande família, a família do Senhor, onde nós estamos aqui reunidos. E eu quero abordar um pouquinho isso, essa questão da grande família, da igreja ser o corpo de Cristo. Nós vamos discorrer um pouquinho na palavra do Senhor sobre isso. E eu queria trazer para vocês, irmãos, uma coisa bastante importante. Vamos falar um pouquinho do conceito de família. O que é uma família? Uma família é um grupo de pessoas que estão ligadas pelo sangue, e esse grupo de pessoas ligada pelo sangue tem os mesmos ancestrais. Isso é um conceito de que o que é família. Então você tem a sua família, você tem o seu pai, a sua mãe, você tem os seus avós, seus bisavós, seus tataravós, e todos eles fazem parte da mesma família, porque têm o mesmo sangue. E quando nós estamos aqui então falando sobre a família de Cristo, a família de Deus, não é diferente, porque se uma família tem o mesmo sangue, esta família tem o sangue de Cristo coberto em você. Amém? O que nos une é o sangue de Cristo. E nós temos o mesmo ancestral, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai celestial, o nosso único Pai do céu, o Senhor é o nosso Pai. Então, isso nos dá uma conotação de família. Abra sua Bíblia lá em Efésios. Efésios, no capítulo 2, no versículo número 19. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus fala sobre isso. Efésios 2, 19. Quem não trouxe a Bíblia não tem problema, a gente acho que às vezes aparece ali, se não aparecer, acompanhe só ouvindo então. Diz assim: portanto vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros, nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Você entendeu o que nós lemos, irmãos? Nós somos membros da família de Deus. Isso traz para nós um prestígio muito grande, porque de que família que você pertence? Você tem a sua família, o nome da sua família que você preza, o sobrenome do seu pai, que os filhos levam o sobrenome do pai, e você preza esse nome, você conserva esse nome, você gosta desse nome. E quando nós estamos na família de Deus, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então nós começamos a pertencer à família de Deus. Irmãos, isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Isso é muito importante. Nós somos pessoas muito importantes. Porque você fala, vamos citar o nome aqui de uma família, por exemplo, família Diniz, que é a família dona do Pão de Açúcar, foi dona do extinto Banco Nacional. Você fala, nossa, da família Diniz. Então você imagina a família Diniz, uma família rica, uma família poderosa, uma família isso, uma família aquilo. Então você dá valor. Mas o nosso sobrenome é estar na família de Deus. Nós somos filhos de Deus. Isso para nós é uma coisa muito importante, irmãos, muito importante.
Quando nós nos reunimos, então nós fazemos aquilo que a palavra de Deus diz. A reunião da Assembleia dos Santos. Nós aqui nos reunimos na Assembleia dos Santos. E o que é uma Assembleia? É uma reunião de pessoas que se reúnem para discutir sobre alguns assuntos, falar sobre algumas coisas. E uma Assembleia só é feita por mais pessoas. Não pode ser feita só por uma pessoa, tem que ser um grupo de pessoas. Então aqui está um grupo de pessoas reunidas, nós pertencemos à Assembleia dos Santos. Nós estamos aqui galgando a santidade que vamos adquirir em Cristo Jesus quando nós estivermos na eternidade com Ele. Essa é a nossa história, esse é o nosso caminho. Mas tem muito mais para nós. Vamos falar um pouquinho que a igreja, essa igreja aqui, quando a gente fala eu vou para a igreja, a gente está falando que vai vir aqui nesse lugar, nesse templo, que nós vamos vir aqui. Hoje estamos vendo aqui, a igreja já está quase toda pintada, está ficando muito bonito, cada dia tem uma coisa diferente. Mas pense comigo, irmãos, uma coisa. Quando nós fomos embora daqui, fomos para a nossa casa, chegarmos lá, ficar sem ninguém aqui, aqui não é igreja. Aqui é um prédio. Aqui é um prédio que é cuidado, que as pessoas vêm aqui e cuidam, e arrumam, e pintam. Porque veja bem, vou fazer uma comparação aqui, irmãos. Nós somos espírito, alma e corpo. Sim ou não? Nós cuidamos do nosso corpo porque é uma matéria. Você cuida do seu corpo. Aliás, nós estamos no Outubro Rosa falando exatamente sobre isso. O Outubro Rosa fala sobre a prevenção do câncer de mama, prevenção do corpo, o que você pode fazer, como você deve se portar, o que você tem para fazer para descobrir se você está com algum problema ou não. E depois nós vamos falar disso mais rápido. Mas nós cuidamos desse corpo. Você veste uma roupa, você compra o melhor que você pode. Não estou falando de preço, estou falando daquilo que você quer, daquilo que você gosta. Você faz isso porque esse corpo conduz a sua alma e seu espírito. Então aqui, mas isso aqui é matéria. Isso aqui vai morrer. Isso aqui vai acabar. E o que vai ficar é o espírito e a alma. É a mesma coisa aqui. Se não tem ninguém aqui, aqui não é igreja, aqui é um prédio. Porque a igreja é uma reunião de pessoas que dá uma conotação, nós vamos ler na palavra de Deus, do corpo de Cristo. O corpo de Cristo somos eu e você. Como isso é gostoso a gente entender. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo número 12. E eu vou ler um pouco agora a respeito disso. No capítulo número 12, começando no versículo número 12. Vamos lá, irmãos? Posso ler? Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte. Vai entendendo, irmãos, vai prestando atenção como isso é rico. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, já que eu não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo.
Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Assim Deus colocou. Se o corpo todo fosse uma só parte, não existiria corpo. Se de fato existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão: eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés: não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse, umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Irmãos, a gente vive, na verdade, sem prestar muito atenção quem nós somos em Cristo Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Você é uma parte do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. É Ele que comanda o corpo. E não tem, como diz a palavra de Deus, o maior e o menor, o mais importante e o menos importante. Porque Deus colocou numa harmonia tão grande no corpo que tudo funciona da melhor maneira possível. Eu não posso viver sem meus pés. Eu não posso viver sem minhas mãos. Eu não posso dizer para o meu pé: ó, não vou mais precisar de você. Porque eu vou precisar. Porque faz muita falta. Só quem não tem sabe que falta que faz um membro do corpo. Nós aqui, a palavra de Deus diz que nós somos o corpo de Cristo e Cristo distribuiu, Cristo fez como Ele quis. Não importa se eu sou o pé, não importa se eu sou o dedinho do pé, importa que eu faço parte do corpo. Não importa se eu sou a orelha, não importa se eu sou o olho. Como eu posso falar para o meu ouvido: eu não preciso de você? Como eu posso falar para minha mão: eu não preciso de você? Como você pode falar, irmão, para o irmão da igreja, para alguém da igreja, que você não precisa dele, que ele não é importante? Porque como corpo, nós precisamos dele para viver. Porque cada um tem uma função. Deus designou uma função para cada um. Não queira se desmerecer, falar: não faço nada. E ainda fala aqui na palavra de Deus assim, que as partes que não aparecem são as mais honrosas. Vou dar um exemplo aqui, irmãos. Eu sou ignorante no sentido de ciência, de medicina, mas, irmão, a gente não consegue viver sem o nosso fígado. A gente não consegue viver sem os rins. Mas ele não aparece. Mas ele tem uma função, uma importância vital dentro do corpo. O coração, o rim, todos os órgãos que, às vezes, aquele que você menospreza, é aquele que você precisa dele, porque você só vai sentir quando você não tiver. E quando um corpo está doente, quando um membro do meu corpo está doente, se eu estou com um problema no rim, o meu corpo inteiro sofre. Mas às vezes, irmãos,
Nós, como corpo de Cristo, nem ligamos quando as pessoas estão passando por dificuldade. A gente não dá nem a isso, a gente tem 10 sapatos e o outro não tem nenhum. Eu venho aqui para ser cuidada. Não, a gente vem aqui para cuidar e também ser cuidado. Nós não precisamos ser assim. Nós precisamos entender o que é que Jesus deixou para nós. Jesus deixou essa questão. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos porque eles são importantes no reino. Eles fazem parte do corpo. A igreja lá do Haiti está passando dificuldade. Se a igreja do Haiti está passando dificuldade, se a igreja do Haiti está passando perseguição, não sei se está, mas é um exemplo. Nós todos estamos, nós somos um corpo. Nós vivemos muito ligados ao nosso umbigo. Que venha a mim e o restante que se vire. É lógico que não é assim, dessa forma, mas é mais ou menos isso que a gente faz. Mas na igreja tem problema. Tem mesmo, irmão. E vou falar uma coisa para você. A igreja primitiva foi uma igreja muito boa. Todos nós falamos da igreja primitiva, que eles dividiam as coisas, que tudo era de todo mundo, mas a igreja primitiva teve muitos problemas. Muitos. Quer ver alguns? Ananias e Safira mentiram. Será que no nosso corpo tem alguém que mente? Nesse ambiente que a gente está chamando hoje de igreja, tem alguém que mente? Ananias e Safira mentiram que tinham ganhado um valor e falaram, era outro, e eles falaram que tinham ganho menos do que tinham ganho. Eles mentiram e foram descobertos. Quer saber? Quando Paulo perseguia os cristãos sofriam por conta disso. E quando Paulo se converteu, Paulo foi fazer parte desse grupo e as pessoas não acreditavam nele. Barnabé precisou apresentar Paulo. Falou, isso aqui é Paulo, ele aconteceu isso com ele. Enfim, e a igreja começou a aceitar Paulo. As pessoas começaram a aceitar Paulo. Mas sabe o que aconteceu? Numa das viagens de Paulo e Barnabé se desentenderam. Você já se desentendeu com alguém? Mas nem por isso a igreja deixou de ser igreja. Nem por isso a igreja perdeu a importância que ela tem. Eu estou falando de pessoas. Às vezes acontecem desentendimentos. E vou falar para você, você já se desentendeu com alguém da sua família? Já? Pois é. Onde tem gente, tem problemas. Inclusive, vou falar uma coisa, eu e você somos um problema. E não somos perfeitos. A gente às vezes vai muito mais na questão de julgar as pessoas que não fazem aquilo que a gente quer, que a gente pensa que é o certo ou errado, e esquece que a igreja, que nós aqui somos um corpo de Cristo e nós dependemos das pessoas. E se tem alguém que está precisando, nós precisamos ajudar, porque se eu estou com dor na minha perna, eu corro para o médico, e aqui o médico é Jesus. Se tem algum membro que está com problema, ajude. Ajude. Ele é seu corpo. Ele faz parte de você. Não, essa pessoa não. Bom, se você não quer fazer parte do corpo, é uma coisa. Mas se você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e você vem aqui aos domingos, eu vi o Alexandre falando domingo passado a respeito do quantas horas tem um ano. Tem 8.766 horas, me parece. É isso, Alexandre? Viu? Isso daí.
fazer uma conta na minha cabeça. Se você vem à igreja, ou se você se desloca da sua casa para vir aqui, se reunir uma vez por semana, no domingo, que seja 1h30 mais ou menos de culto, ou 2 horas, não sei, de 100% das horas que existe no ano, 1% você está dedicando aqui. 1% nós estamos dedicando a ser corpo, a querer se reunir com o corpo, a querer estar com a família. Na minha casa, eu gosto quando a minha família vai. Os meus filhos, os meus netos, é uma delícia. Enche a casa. Quando eles vão embora, fica eu e o Celso e eu. As noras, o genro. Quando eu falo filhos, eu estou incluindo todos eles. Os genros, as noras e os netos. Imagine quando Deus olha você. E se eles vão na minha casa uma vez por semana, eu acho pouco. Eu acho que eles deveriam ir mais na minha casa. A gente sempre fala, né, Celso? Às vezes, quando eles não vêm, fala, eles não vieram essa semana, ou não vieram hoje, ou passou 2 dias, não vieram. Está fazendo falta. Quando você se dispõe a vir à igreja uma vez por semana, aos domingos, você está dispensando 1,18% do seu tempo para estar junto com a família. Então, irmãos, ser corpo, fazer parte do corpo, é muito bom. Sem você, vai ficar faltando alguma coisa. Mas tem muito mais pessoas que podem se juntar ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo sou eu e você. Não existe essa ideia. Hoje tem muito isso. Eu tenho ouvido muito e já passei por uma dificuldade lá na minha igreja quanto a isso também. A pessoa fala assim, eu não vou mais à igreja porque a igreja sou eu. Mentira, viu? A igreja não é você. A igreja é uma reunião de pessoas. Quando você está junto, quando você está reunido, isso é igreja, irmão. Porque igreja é corpo. Eu até fiquei imaginando. Eu vou lá, vou me isolar, vou ficar lá porque a igreja nos machucou, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Irmão, corte um dedo e jogue fora para você ver o que acontece. Ele apodrece. Um membro fora do corpo apodrece. Não tem serventia. Nós estamos falando de família. Nós estamos falando de corpo de Cristo. Amém, pessoal? Vocês estão me entendendo, né? A partir de agora eu não vou mais. Quando isso acontece, um membro, você pega um dedo e joga fora, ele necrosa, ele apodrece. Mas se ele está junto no corpo, ele tem vida. Porque o sangue corre. E é o sangue de Cristo que corre na nossa vida. É o sangue de Cristo que corre no corpo da igreja. Gente, é muito importante. É saudável viver em comunhão. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Lá na igreja primitiva, lá naquele tempo, melhor dizendo, se alguém falasse, vamos para a igreja, eles nem sabiam que nome era esse, igreja. A igreja veio depois, esse nome. É uma instituição quadrangular, a instituição assembleia. Instituição é uma coisa, igreja somos eu e você, que decidimos
servir a Deus, nos juntarmos ao corpo aqui nesse lugar. Amém, igreja? Não dá para viver sozinho. Não dá para viver só solitário. Não dá. Não dá para entender, para vir à igreja só pensando em ser servido. Não dá. Nós temos que vir à igreja com a ideia de servir, de ajudar, de se ajuntar no corpo e ser bênção para as pessoas. Nos juntarmos e falarmos, fazemos parte do mesmo corpo. Andamos juntos, sofremos juntos, podemos passar a adversidade, mas estamos juntos. Eu vi esses dias uma informação, não uma informação, mas algo interessante sobre igreja. Igreja é parecido com um hospital. Tem a recepção. No hospital, você chega lá, você vai na recepção. Tem a triagem. E da triagem você é encaminhado para onde seria necessário. E ali você vai fazer os exames. No hospital tem pessoas preparadas, pessoas estudadas para atender os pacientes que chegam. Dentro do hospital tem quartos. Às vezes você chega no hospital, você é atendido e pode ir embora, porque não está tão problemático assim. Às vezes você vai para o hospital e você tem que ficar internado. E às vezes você vai para o hospital e tem que ficar na UTI. Igreja é assim também, tem todos esses departamentos. Tem a recepção, tem a triagem, tem pessoas capacitadas para cuidar dos pacientes que chegam, vamos falar assim, né, das pessoas que estão precisando de alguma coisa. E acontece que, às vezes, você já deve ter visto isso, e eu também já vi, que dentro do próprio hospital, a pessoa é contaminada e ela pega bactéria. Já ouviu isso? Aí o que acontece? A pessoa pega essa bactéria, ela saiu do hospital e detectaram que ela estava com uma bactéria, uma infecção. Ela tem que voltar aonde para ser curada? No hospital. Olha que interessante. Tem gente que é machucado na igreja e vai embora e não quer mais ser curado. O lugar de ser curado é dentro da igreja. É junto com os irmãos. Que não tem lugar melhor para nos ensinar amor, humildade, honestidade, fidelidade e tudo mais, como a igreja, como a reunião de pessoas. Esse é o lugar, irmãos. Irmãos, esse é o lugar de ser tratado, curado. Às vezes você tem que ir para a UTI, mas você vai sair de lá. O hospital é o seguinte, aí se você é curado, você vai embora. Mas a igreja não, você é curado, você fica. Essa é a diferença. Porque você viu que dentro da igreja tem um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, que você faz parte de um contexto e que você faz parte do corpo de Cristo. E se você sair, vai ficar fazendo falta. Se você é o dedinho do pé. Eu até, no dia que eu falei sobre isso, eu falei a respeito de que eu tenho um pé pequeno e eu caio muito. Já me falaram que é por causa do pé pequeno. Mas eu tenho um pé pequeno, mas eu tenho pernas. As 3 gravidez minhas foram gravidez bastante difíceis, no sentido de que eu caí muito na gravidez. Eu escorregava em caroço de azeitona. Por quê? Porque eu não tenho... A barriga era grande e às vezes eu perdia um pouco o equilíbrio. Mas eu via como era importante, porque o irmão da minha amiga,
Ele sofreu um acidente e ele perdeu os 2 últimos dedinhos do pé. Ele perdeu o equilíbrio. Ele precisou aprender de novo a andar. Mas aqui eu só sou o dedinho do pé. Não tem problema, irmão. Você é importante. Você dá equilíbrio. Eu sou ouvido. Ouço tudo que não presta. Não, mano. Não. Você é ouvido para ouvir os irmãos, para você agregar coisas, mas não ouvir coisas desnecessárias. Porque às vezes, irmãos, quem ouve é pior do que quem fala. Porque quem ouve dá lado para a pessoa ficar falando. Então a função do corpo é muito importante, seja ela qual for. A palavra de Deus diz, já estou terminando, já está acabando o meu tempo. A palavra de Deus diz que Ele distribuiu conforme Ele quis. Foi Ele que quis. Foi Ele que fez. Foi Ele que formou a gente. Por que Ele pôs coração? Por isso que Ele pôs rim. Cada um tem uma função, cada um faz uma coisa importante, cada um precisa um do outro. E o sangue de Cristo nos cobre e nos protege. Somos filhos do Deus Altíssimo. Irmãos, eu estava vendo aqui que eu tinha anotado. Pedro andou com Jesus. Pedro foi escolhido por Jesus. Aliás, Jesus escolhia os improváveis, né? Eu já vi vocês falando aqui nas pregações que Jesus escolhia os improváveis. Mas olha como tinha problema lá. Pedro negou Jesus. Olha isso. Como é que faz? Mas nós somos pessoas privilegiadas, porque fazemos parte da família de Deus. Quem é você? Sou filho do Deus Altíssimo. Você não é pouca coisa. Não deixe ninguém falar o contrário para você, não. Não deixe ninguém falar o contrário para você, não, irmã. Você é filho de Deus e tem uma função específica no corpo de Cristo. E você vai desenvolver a sua função. Mas qual é? Pergunte que Deus responde, porque Jesus responde, porque foi Ele que fez. Ele falou assim: eu que pus do jeito que eu quis. De repente você é o olho, de repente você é o ouvido, a boca, os pés, as mãos. Ou tem coisas, irmãos, vocês chegam aqui, Alexandre, aquilo não está certo. Vocês chegam aqui, irmãos, está tudo prontinho. O diácono limpou, aliás, hoje veio aqui, todo mundo lavou aqui, fez uma limpeza geral aqui. Você notou? Quem fez, notou. E quem não fez, notou. Que estava tudo limpinho, bonitinho, cheirosinho, que as paredes estão de outra cor. Esse trabalho, muitas vezes as pessoas não veem, mas como é necessário ter esse trabalho, ter essa função aqui dentro da igreja. Limpar, cuidar. Isso daqui está aqui. Olha, os irmãos não tiram, tira você. Pegue aí, jogue fora, guarde o que está fora do lugar, não sei onde guarda. Pergunte para os pastores, pergunte para os diáconos. Os diáconos têm uma função super importante. Irmão, nunca esqueça que você é importante no corpo, que você tem uma função específica, que você não é acaso. E se você não está fazendo a sua função, está fazendo falta. Está fazendo falta. A igreja é lugar de cura.
A igreja é lugar de restauração. Você está junto com os irmãos nos ajudam. E você é abençoado. Cuide do corpo. Cuide dessa pessoa que está do seu lado. A gente não cuida como deveria cuidar. Irmão, faça o teste. Se eu falar para a irmã Eliana, não é Eliana? Olha para a Eliana e fala: Eliana, tudo bem? Vai falar: tudo bem, pastor? Eu vou falar: tudo bem mesmo? Ela já até deu risada lá. E não vai estar tudo tão bem. A segunda pergunta vale mais do que a primeira. Olhe nos olhos das pessoas. E quando a pessoa perguntar, se você não quiser contar o problema, não precisa. Ou, se você quiser, seria interessante para a pessoa orar. Você fala assim: realmente não estou tão bem. Ore por mim. Ponto. Abriu um diálogo. Abriu a função do corpo. Aí eu vou cuidar. Eu vou orar. O que você precisa? Eu preciso de um sapato. Tenho 2, eu vou te dar 1. Ah, hoje eu não estou precisando de nada, só de um abraço. Mas eu tenho braços. O braço serve para isso. Ah, precisando de um carinho. Essa mão do seu cabelo. Você sabe fazer isso. A palavra de Deus foi revelada para você hoje. Ontem eu já até sabia, tenho certeza, já sabia de tudo isso. Mas como é bom lembrar, né? Como é bom lembrar que nós somos importantes. Que nós podemos andar de cabeça erguida. Que nós não somos estrangeiros. Que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Fazemos parte dessa família. E você faz falta. Porque você tem uma função específica no corpo. Viva isso. Ah, eu aprendi, mas tal pessoa não veio, não vai aprender. Ensina ela com as suas atitudes. Atitudes falam mais que palavras. Eu quero orar com você. O desejo do meu coração é que você se entregue ao corpo de Cristo. Que você viva intensamente a sua função dentro do corpo de Cristo. Que você tenha revelação sobre a importância que você tem no corpo. E que você é filho de Deus Altíssimo. Se coloque em pé. Entenda que nós estamos aqui com um objetivo: ser membro da família real, membro do corpo de Cristo. Senhor, quanta gratidão nós temos, Senhor, porque a Tua palavra é tão clara, a Tua palavra é tão grande, a Tua palavra nos encoraja, a Tua palavra nos confronta, a Tua palavra traz para nós reflexões de como nós estamos sendo negligentes no corpo de Cristo. Pai, queremos realmente, ó Deus, exercer a nossa função dentro do corpo, não importando o que somos, se somos pés, se somos mãos, se somos orelha, queremos obedecer os comandos da cabeça, que é Cristo Jesus.
Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça deste lugar. E nós aqui estamos reunidos na Assembleia dos Santos e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor.